Giovanni Dias, consultor educacional, professor de estímulo-aprendizagem, e criei esse canal para oferecer dicas e técnicas para você, docente, professor. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é a música. Qual o poder da música dentro de sala de aula? Você sabe? Não se preocupa não, foi a minha produtora internacional. O que foi, produtora? O que eu esqueci? Tá, ela pediu para eu fazer um resumo do que nós já trabalhamos, tá? E antes de eu falar sobre esse assunto, desse resumo, é interessante falar sobre essa produtora internacional que você está vendo aí, que já é uma dica para você fazer uma aula interessante dentro, criar, né, um ambiente gostoso dentro da sua sala de aula, que é ter esse fator oculto, esse amigo oculto. Eu, no caso, criei um produtor, uma produtora internacional. Você pode criar um amigo oculto. Esse fator surpresa dentro de sala de aula é interessante. E essa pessoa, de repente, é a pessoa que você vai expor numa situação mais constrangedora, e não o seu aluno. Quantas vezes, ainda hoje, a gente vê professores falando assim: não é Mateus, não é Roberta, só porque a criança estava conversando, e aí então a criança que estava conversando, ela já vai e presta atenção no conteúdo que o professor estava ministrando, e chama atenção na frente de todo mundo. Quando você cria um amigo oculto dentro de sala de aula, quando você cria um personagem dentro de sala de aula, você expõe esse personagem a alguma situação constrangedora. Por exemplo, se você está ensinando lá 2 mais 2, estou falando uma conta fácil aqui, 2 mais 2, turma, e a turma vai dizer 4, e aí você diz, pato, ou Roberval, o nome do amigo oculto, por exemplo, Roberval, que pato, Roberval? O pato fica no lago. Qual é a soma de 2 mais 2, turma? E a turma pela segunda vez vai falar 4. E aí, quarto Roberval. Que quarto Roberval? Quarto é lugar de dormir. Só de você brincar um pouquinho assim com esse amigo oculto, a turma já vai estar dando gargalhada e vai repetir pela terceira vez a soma, o resultado dessa soma de 2 mais 2. Então cria esse amigo oculto, que é uma ótima forma de ensinar e de criar um ambiente descontraído dentro de sala de aula e, lógico, acabar com o constrangimento de qualquer estudante só porque ele não esteja prestando tanta atenção em você. Falando nisso, eu me lembrei até de um poema de Carlos Drummond de Andrade. Ele diz que em determinado momento um professor estava ministrando sua aula perfeitamente, até que percebe que uma criança estava dormindo. Quando ele percebeu isso, ele foi para frente da mesa e começou a falar mais baixinho, para não acordar. Que história é essa de gritar e bater na mesa, só porque a gente está vendo alguém dormir? Nós precisamos ser mais sensíveis a essa criança. Você não sabe, às vezes, o motivo pelo qual essa criança está dormindo. Às vezes é porque ela sai 5h30 de casa para estar 7 horas na escola. Às vezes é porque está com fome. Às vezes é porque ficou até 2 horas da manhã jogando Pokémon. E a gente precisa entender essa causa, se a gente quiser alcançar o coração dessa criança e proporcionar uma aprendizagem mais significativa. Bem, mas hoje a gente vai trabalhar a música. E antes de trabalhar a música, nós vamos lembrar dos 3 elementos fundamentais para uma aula dinâmica, uma aula que encante: o amor, a música e os desafios. A música, ela é poderosíssima, porque pesquisando na neurociência, na neuroaprendizagem, a gente vai descobrir uma coisa muito interessante. O professor dizendo que através da repetição, da associação e do movimento, são esses a forma que nós temos de aprender, através da repetição, da associação e do movimento. Quando esse professor de neuroaprendizagem disse isso, me acendeu uma luz, porque a música são os 3 fatores, são as 3 formas em um só.
Por isso que a música ela é poderosa e por isso que a música faz com que as pessoas aprendam mais rápido. A música ela tem a repetição, né? As crianças acabam repetindo a música, ela tem associação através das rimas e ela tem um movimento, pode ser tanto através da coreografia e também tem o próprio ritmo. Então, guardem, eu criei até uma associação para guardar essas 3 palavras, eu não esqueço mais, que é RAM, repetição, A de associação e M de movimento. Então, use a música a favor. Hoje, quando eu penso num tema em sala de aula, eu vou ministrar uma aula, tem que ter música. E nós vamos então fazer esse aquecimento aqui para começar as músicas hoje com vocês, tá bom? O primeiro aquecimento que nós vamos fazer é abrir bem o bocão. Abre bem o bocão assim. E cada movimento que você fizer, é importante você fazer com suas crianças, com seus estudantes, 10 segundos ou mais, para ter uma efetividade no alongamento, tá bom? Agora vamos vibrar as cordas vocais, fazendo assim. O Z da abelhinha. Você pode brincar um pouquinho também, esse momento pode ser lúdico. Então, para alongar o pescoço, você pode pedir para um mandar beijinho para o outro, assim. E depois para o outro lado. E assim fica tudo mais gostoso. Nós também vamos falar duas palavrinhas, uma palavrinha agora pausadamente, que é a palavrinha sushi. Então a gente vai trabalhar o S e o X, assim, sushi, sushi. Mas para cada sílaba você contrai o abdômen, para a gente fortalecer o diafragma. Vamos lá? Sushi, sushi, sushi. Muito bem, você pode fazer isso mais ou menos umas 10 vezes. Fazendo esse aquecimento e fazendo esse trabalho de respiração, você vai aperfeiçoar, vai fortalecer as suas pregas vocais, né? E isso é importante por quê? Porque mais de 50% hoje dos docentes da nossa classe, né, de professores, têm problemas nas pregas vocais. Por que eles têm problemas? Porque 7 horas da manhã ele está lá, Maria! Ô, Roberto! 7 horas da manhã ele está gritando sem nenhum aquecimento. Ele começa a aula dele e de repente vai começar a ensaiar uma música, ele solta a música e começa, não tem um aquecimento, não tem um alongamento. Sem esse aquecimento, sem esse alongamento, as pregas vocais, que são músculo, elas vão sofrer o impacto. No outro dia, tem aquele professor ligando para a coordenação dizendo: ó, tá ruim, tô gripado. Por que pegou a gripe? Pegou a gripe porque o músculo aqui das pregas vocais estavam fragilizados. Vem o vírus, vem a bactéria e fica ali, né, e o corpo não consegue combater, tá bom? Então, faça esse aquecimento, esse alongamento diariamente ou pelo menos 3 vezes na semana. E aproveite e faça com a sua turma, que vai ser bom para eles também, tá bom? E chegou a hora de cantar. Vamos comigo assim. Chegou a hora de cantar, de cantar, de cantar. Chegou a hora da canção, da canção, da canção. Yeah, yeah, whoa, whoa. O que eu fiz aqui se chama música de transição. Nós vamos começar uma música, mas antes de cantar, eu fiz essa chamada para a canção. A música de transição vai modificar a forma de você ensinar e vai trazer dinâmica para a sua sala de aula. Nós estamos falando de um estudante que é super estimulado. Essa criança, ela chega em sala de aula e ela assistiu aqueles desenhos que eu falei no primeiro vídeo. Ela assiste um desenho interativo. É uma criança que na barriga já toma ácido fólico. É uma criança que com um dia de vida tem um móvel na cabeça dela, tocando Beethoven, Mozart, tem 1, 2, 3, ABC e tudo colorido. Essa criança ela precisa ser estimulada. Você deve se lembrar da sua época em sala de aula.
e você não aguentava ficar muito tempo sentado na cadeira. Então você ia beber água, você ia no banheiro, você cutucava o colega, conversava com o colega. A música de transição, ela proporciona que o professor permaneça no controle de toda essa situação. Porque o que acontecia? Acontecia assim, né, o professor passar o exercício, então um acaba e fala, eu quero ir no banheiro, quero beber água, vai lá, quero ir no banheiro. Aí o professor já perde a linha e fala, ninguém mais vai no banheiro, todo mundo agora quer ir no banheiro? Que história é essa? Então chega de ir no banheiro, ninguém mais vai no banheiro. Aí um se levanta e fala, mas fulana foi. Pode ir no banheiro então. Se o professor, ele proporciona um momento de música de transição, essa criança, ela não vai sentir tanta necessidade de sair para beber água, ir no banheiro ou cutucar o colega. Na nossa época, e ainda existe hoje, os professores faziam que tipo de transição? Uma transição mais ou menos assim: fecha o caderno de português, abre de matemática, página 10, exercício 1 e 2, e a criança vai lá e tira o livro, pega o outro e começa a fazer o exercício. Agora imagine se esse professor, essa professora fizesse assim: matemática fantástica, números e formas a aprender. Eu vou ajudar e compartilhar, todos os problemas eu vou resolver. Olha que legal, crianças, faça com o seu colega. Imagina as crianças cantando, se levantando e fazendo assim: matemática fantástica, números e formas a aprender. Eu vou ajudar e compartilhar, todos os problemas eu vou resolver. E aí, a professora para. E quando a professora para, ela diz: olha, vamos trabalhar o triângulo. Aquela criança vai ver até pirâmide, a turma vai ver até pirâmide, porque foi estimulada. E a turma se levantou. Se a turma se levantou por algum momento para fazer essa ginástica, para essa chamada, ela não vai sentir a necessidade de ir para o banheiro e ir beber água. Imagina uma professora de história, por exemplo, começando a sua aula assim também. Vai começar a nossa aula de história, vamos todos aprender sobre Dom Pedro. Rei, Dom Pedro é rei, a independência proclamou. Bem, é disso que eu estou falando. Essa música de transição, ela dura 1 minuto, ou até menos. São 4 frases, basicamente. E para você criar essa música de transição, o que você precisa apenas é de criatividade. O conteúdo você já tem, que é a sua disciplina, e você precisa também do loop de bateria, L-O-O-P, de bateria, do instrumento, ou de outro instrumento que você quiser, né? Loop de guitarra, loop de teclado, e também o estilo musical. Você pode escolher se você quer de jazz, se você quer de rock, se você quer de pop, sertanejo, gospel, vários estilos musicais. Então você fica aí com uma gama muito grande para trabalhar e diversificar essas músicas de transição. Essa música de transição também é interessante para aquele professor extra que chega na sua sala e vê todo mundo de cabeça baixa. Em muitas escolas isso ainda acontece. A professora, como é que a professora espera o professor de aula extra que tem que chegar em sala de aula para ministrar no lugar dela, né? Ela espera assim: ele veio hoje, hein? Está atrasado. E quando ele chega, ou ela chega, eles chegam a fazer isso. Graças a Deus, ai meu Deus. E vai embora. Olha a imagem negativa que essas crianças estão vendo, né, dessa professora. A imagem negativa que essa professora está passando para as crianças, de que não aguenta mais ficar 1 minutinho com essas crianças. E enquanto esse professor não chega, ela ainda chega a dizer: abaixa a cabeça, senão não vai. Com a música de transição isso acaba. Por que não criar uma música de transição para esse professor extra, né, que está chegando em sala de aula? Esse professor, se ele já vem com um conteúdo e já vem com animação, se do corredor ele já escuta a turma cantar uma música para ele, para o conteúdo que ele vai oferecer, aquele professor ele ganha uma responsabilidade ainda maior. Ele sabe que ele vai precisar encantar aquelas crianças. Então fica aí uma boa dica para você criar a música de transição
na sua aula, mas também uma música de transição para um outro professor. Por que não ajudá-lo a fazer uma boa aula também, tá bom? O meu nome é Giovanni Dias e Entendi. A produtora pediu para eu também fazer uma divulgação dos meus espetáculos. Então você que quer contratar o espetáculo João e Maria Caçadores de Sons ou o programa Tudo é Brincadeira, ligue para 24999-565652. Tem o WhatsApp também. Então você pode ligar e contratar um super espetáculo com técnicas de estímulo à aprendizagem. Esse espetáculo foi indicado pelo público como espetáculo inovador de 2016, porque ele usa essas técnicas, tem uma linguagem educacional. E eu, na sua escola, além de oferecer o espetáculo, também gostaria muito de oferecer essas técnicas para que chegue dentro de sala de aula, no dia a dia da sua escola. Muito obrigado. Um grande abraço, compartilhe e se inscreva no meu canal.